Pessoal, futebol é bola na rede. Hoje no clássico Atlepig, pela 13ª rodada dessa famigerada Série B, lá na Arena da Baixada, a porcarada venceu o jogo por 1-0. Mas, eu digo e repito, futebol é bola na rede. Não adianta o Atlético ter jogado mais bola, não adianta o Atlético ter sido a equipe mais ofensiva, ter sido a equipe que mais atacou, que mais finalizou, que mais chutou, se você é pouco efetivo. Se você é pouco efetivo, você não faz o gol. E se você não tem qualidade, você não faz o gol. Ainda bem que parece que o seu Allan Kardec está na barca para sair do furacão. Tem gente lá dentro que já falou isso, deixou escapar isso, que o Allan Kardec não fica no Atlético. Ainda mais vindo esse tal de Kevin Viveiros, que diz que é artilheiro da Libertadores, a contratação mais cara da história do clube. Confesso que eu não vi esse cara jogar, porque como o Atlético não está na Libertadores, não está na Sul-Americana, eu não tenho acompanhado essas competições, eu só acompanho o Atlético, para mim o que importa é só o Atlético, inclusive para mim 1000 vezes o Atlético do que a seleção brasileira. Mas assim, falando sobre o Atlepig de hoje, olha, o Atlético foi melhor. Foi a equipe que, nos quesitos ali, nos quesitos estatísticos, o Atlético só acredito que tenha sido inferior na posse de bola. Mas a posse de bola da porcarada, esse é o jogo do Moser. Ter a posse de bola, mas não por isso agredir o adversário. É deixar um jogo morno e procurar jogar no erro do adversário. E é assim que eles vêm jogando essa Série B toda. E é assim que o Moser costuma jogar. Assim que o Moser subiu lá, o Mozart, né? Mozart subiu lá a equipe do Mirassol. E é assim que provavelmente ele deva subir essa porcarada, fazendo esse tipo de jogo. Agora, me admira o seu Odair Hellmann não saber disso, não saber que o jogo deles é esse, então que o Atlético não pode cair numa armadilha dessa. E quando eu digo cair numa armadilha dessa, é vacilar, é deixar sobrar uma bola na grande área para o cara chutar. Então, a nossa defesa é a defesa, se não a mais vazada do campeonato, acho que uma das mais vazadas do campeonato. Porque a nossa defesa sempre vacila. Sempre vacila. Então, não quero aqui falar de escalação, de esquema de jogo, Atlético entrou do 3-5-2, se é um esquema defensivo ou não. Não é um esquema defensivo. E hoje, o jogo hoje foi prova disso, que o Atlético dominou ofensivamente o jogo. Mas não teve qualidade para transformar esse domínio em gol ou em gols, porque o Atlético teve chance de finalizar, mas foi pouco efetivo. Com o Allan Kardec lá na frente, não dá. E o seu Luiz Fernando também hoje jogou muito mal. Mesmo assim, o Atlético poderia ter feito gols, mas não fez porque chutava a bola pro gol, mas a bola ia para fora, ia para longe do gol. Lá o goleiro deles, lá o Pedro Molusco, fez acho que umas 2 defesas importantes. O Mikael fez uma defesa importante. A outra bola que foi no gol foi o gol deles. Foi o gol deles. Achei que o seu Odair Hellmann ele demorou em tirar o Patrick, que não jogou mal o Patrick, mas é um jogador lento. Um jogador que para segundo tempo já não dá mais. Ou ele joga primeiro tempo ou joga o segundo tempo. Ele jogou o primeiro tempo, já não deveria voltar pro segundo tempo. Já deveria ter vindo, já ter entrado o João Cruz. O Juliano, a mesma coisa. Ele não jogou mal, mas não é jogador para 90 minutos. Já deveria ter entrado o Zapelli. Porém, o Zapelli entrou, só que também não acrescentou nada. Pouco participou do jogo. Ou o Zapelli acorda de uma vez, ou também vai na barca junto com o Allan Kardec. Porque não dá. O Zapelli, até agora, aí 2 indo para 3 anos do Atlético, não disse por que veio ao Atlético. Então, esperar essas outras contratações que estão vindo, além desse jogador aí, desse atacante, para ver se melhora o elenco. Lógico, eu falei que hoje, no vídeo anterior, poderia ter sido uma
uma virada de chave se o Atlético vencesse ou convencesse. Mas, assim, o Atlético foi melhor que o adversário, porque o adversário também, tecnicamente, é sofrível. Só que é um time sofrível, mas arrumadinho. Um time que sabe das suas limitações e o próprio treinador, o sistema de jogo desse treinador é de um treinador limitado. Então ele não inventa moda e vai dando certo. É isso. Agora, no mais, nas questões extra-campo, tiveram lá os 4.000 porcos na arena. Como é de costume, os caras vandalizaram, quebraram tudo lá. Mais um prejuízo de novo. Por isso que podem até me criticar, mas eu sou a favor só de clássico com uma única torcida, porque os caras vão lá e quebram tudo. Então, o prejuízo sempre fica para o Atlético. Então, olha só, hoje pode até ter sido o recorde de público do campeonato, pode ter tido lá 40.000 pessoas, porque colocar 40.000 pessoas na arena, o Atlético coloca, o ano passado o Atlético colocou durante 6 vezes consecutivas 40.000 pessoas, já a porcarada não consegue nem colocar 30 lá no chiqueirão deles. Mas isso aí, acho que não importa isso, o que importa é ganhar jogos e voltar para a Série A. E do jeito que o Atlético está mostrando aí para nós, ele não vai voltar para a Série A. Ou esse atacante que chegou aí faz milagre, né? Vai fazer um milagre, esse atacante que chegou aí pode fazer um milagre, e os que vão chegar também, porque Allan Kardec pode ir na barca para ir embora, né? O Zapelli pode ir na barca também ir embora, já foi o tal do Peralta, que nem estreou, já foi dispensado. Então, assim, o Atlético ainda matematicamente e número de rodadas que faltam, tem chances de pegar um G4 aí. Mas o elenco, o seu Odair Helma, ele ainda não achou um esquema de jogo, um sistema de jogo, não achou um padrão de jogo. Essa palavra certa. O Odair Helma não achou ainda um padrão de jogo. Ou ele joga no 3-5-2 ou no 4-2-3-1. Ele costuma variar o esquema de acordo com o adversário. E aí fica difícil para o jogador assimilar também, principalmente quando é um elenco limitado. Mesmo sendo um elenco limitado, o elenco do Atlético é melhor que o elenco do adversário, é um elenco mais caro, é a folha de pagamento mais cara, em torno aí de 6, 7 milhões. Né? Então, o Atlético depende ainda de organização. Hoje foi um time mais ou menos organizado, até foi. O time não entrou em campo sem saber o que fazer. Não, ele entrou sabendo o que fazer. Ele foi para cima dos caras lá, teve menos posse de bola, mas ele foi mais objetivo. Só que faltou finalização, faltou efetividade. Então, essas coisas, esses detalhes que faltam ao Atlético, que o campeonato vai afunilando nas suas rodadas, o primeiro turno já está acabando, e o Atlético está ficando. O Atlético está ficando. Só está aí a 3 pontos do G4, mas o Atlético empacou. O Atlético não foi mais para o G4 nesse campeonato ainda. Então, assim, o Odair Helman, ou ele dá um padrão de jogo, ou também tem que ser dispensado, me desculpe, tem que ser dispensado. Ou então esses jogadores que estão sendo contratados nessa nova janela, que venham rápido, que entrem para resolver essa parada. Né? E que tomara que seja verdade que Allan Kardec está indo embora, que o Zapelli está indo embora, porque querendo ou não, esse pessoal contamina o elenco. Acaba contaminando o elenco. Então, tomara que esse pessoal vá embora. E assim, o Atlético nesse campeonato não tem mais o que perder. Talvez será a gota d'água se a equipe cair para a Série C. Aí, não, talvez não, com certeza será o fim do mundo se o Atlético cair para a Série C. Eu acredito que pelo menos para não cair para a Série C, o Atlético consegue, né, esse objetivo de não cair para a Série C. Agora, se o Atlético quiser voltar para a Série A, falta muita coisa, porque hoje enfrentou uma equipe que não é lá essas coisas. É clássico? É clássico, mas para eles lá, a porcarada
o clássico Atlepig é Copa do Mundo. Para o Atlético, tradicionalmente, nunca foi tão relevante assim. Mas o que vale são os 3 pontos. E eles levaram os 3 pontos. Então, assim, eu estou ainda um pouco de cabeça quente. Talvez no próximo vídeo eu comente mais alguma coisa sobre esse clássico, né, em mais detalhes. Mas, assim, vale a crítica novamente em cima do Oderhelm, que demorou para tirar no segundo tempo. Já era para ter sacado o Patrick, já era para ter sacado o Juliano, se bem que o Zapelli entrou, não fez porcaria nenhuma. O Leozinho é aquele Leozinho que a gente conhece do futsal, faz aquela fogueirinha aqui e ali, mas para por ali, né? O fogo de palha, fez até uma jogada interessante, mas como o Atlético não tem atacante ali com competência, o Renan Peixoto, que fez o gol Puskás na rodada passada, hoje ele passou em branco, ele passava da bola. O Allan Kardec, então, nem se fala, né? O Juliano, lento. Patrick, lento. Não jogaram mal? Sim, não jogaram mal. Cumpriram com aquilo que tinha que fazer, cumpriram, mas eles foram pouco efetivos na questão de criar jogadas claras de gol, né? O Atlético, ofensivamente, foi praticamente a única equipe que jogou ofensivamente, mas os caras fizeram gols. Os caras deram 2 chutes no jogo todo e um gol eles fizeram. Num desses 2 chutes eles fizeram um gol que deu a vitória para eles. Depois que eles fizeram o gol no segundo tempo, foi aos 18 minutos, praticamente acabou o jogo, eles não quiseram jogar mais, começaram a picotar o jogo, o Atlético começou a errar porque sentiu um pouco o gol. Mesmo assim, ainda assim, o Atlético teve chance de empatar e até de virar o jogo. Mas a falta de efetividade, a falta de qualidade, a falta de categoria não deixou o Atlético empatar e virar o jogo. Beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.